1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 a 3. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: meu irmão, aperta o cinto aí. Aperta o cinto aí na cadeira aí, para você não sair correndo. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 a 3. Fala, professora. Diga aqui no microfone. Graça e paz, igreja do poder, do avivamento e da graça de Deus, amém? Amém. Estou chamando agora as crianças. Vamos lá, até 10 anos de idade. Amém? As profs que puderem me ajudar também. Isso aí, vamos fazendo filinhas. Pode ir levando já. Vamos lá. Tá faltando? Não tá faltando? Tá faltando. Ô Ju, acabaram com a escolinha de dormir do Matias. A escolinha de dormir, ele dizia. Ele dizia a salinha de dormir. Acabaram com a salinha de dormir dele. Agora virou uma piscina de bolinha. Todos acharam? Amém? 1 Pedro capítulo 2, do versículo 1 a 3. Vamos ler. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém? Incline a sua cabeça mais uma vez onde você está. Senhor Jesus, nós nessa noite, Senhor, nós viemos com o nosso coração, Pai, e nos apresentamos a Ti e te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha ministrar, Senhor, as nossas vidas nessa noite, e que, Senhor, a semente da Tua palavra, quando ela, Senhor, tocar o nosso coração, que ela encontre, Senhor, um solo fértil, Senhor, e que essa semente venha produzir frutos dignos de arrependimento em nosso coração, e que possamos como igreja crescer na presença de Deus, Senhor, desenvolver a nossa fé todos os dias. Pai, nos amadurece como igreja, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Amados, sempre que nós falamos da bondade de Deus, a primeira coisa que vem à mente de nós é quando Deus nos dá uma coisa que a gente está esperando e pedindo há muito tempo. Tipo assim, você pede para Deus, quer um carro, aí Deus te dá um carro, o que você diz? Ai, como Deus é bondoso. Aí você pede uma casa e Deus vai lá e te abençoa e diz: ah, como Deus é bondoso. A gente sempre atribui bênçãos que nós recebemos no mundo físico à bondade de Deus. Mas será que receber bênçãos de Deus é verdadeiramente experimentar da bondade de Deus? É claro que é uma coisa que nós queremos, que nós desejamos, mas será que isso verdadeiramente é a bondade de Deus? A prosperidade que nós experimentamos muitas vezes, será que isso é bondade de Deus? Ou é fruto de trabalho e o Senhor abençoa?
a gente tem esse costume de anexar bênçãos à bondade de Deus. Mas será que é isso mesmo? Amados, a carta escrita pelo apóstolo Pedro, ela tinha o objetivo de fortalecer esses irmãos que estavam sofrendo uma rejeição, porque eles haviam decidido seguir a Cristo. E é natural que quando nós decidimos seguir a Jesus, nós venhamos a enfrentar oposição desse mundo. Quando você tomou a decisão de eu quero seguir a Jesus, o mundo ele se volta contra você naturalmente. Você vai sofrer algum tipo de perseguição, oposição. Os filhos das trevas, eles se juntarão contra você. O mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, o mundo sendo do maligno, ele sempre vai ir contra você, que decidiu seguir a Cristo. E não é diferente a esses irmãos ao qual Pedro estava endereçando esta carta. Quanto mais nós mergulhamos em Deus, quanto mais nós nos dedicamos ao Senhor, mais o mundo se opõe a nós. Parece que quanto mais você ora, parece que mais luta o mundo vem contra você. Não é isso que acontece muitas vezes? Quanto mais você se dedica à oração, a buscar o Senhor, parece que a oposição espiritual no mundo, né, Satanás ele usa as pessoas contra nós. E o objetivo de Pedro aqui é fortalecer esses irmãos, é fazer com que a fé desses irmãos aumente. E Pedro ele chama esses crentes, o qual ele endereça essa carta, de forasteiros da dispersão. Lá no capítulo 1, ele chama eles de forasteiros da dispersão, né? Forasteiro porque todo crente ele é um peregrino sobre a terra. Então, forasteiros, ou seja, os peregrinos cristãos que estão sobre a terra por todo o mundo, dispersos pelo mundo. E a maioria desses crentes, eles eram gentis, né? Ou seja, eles não eram povo de Deus, e eles se tornaram crentes, eles se converteram, assim como todos nós nos convertemos. Nós não somos israelitas, mas nós nos tornamos povo de Deus a partir do momento que nós entramos pela porta que é Jesus Cristo. E no final do versículo 3, o apóstolo Pedro ele deixa a frase que é o tema dessa noite. Ele diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Repita comigo, diga assim: se é que já tendes, não, com autoridade, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. É uma pergunta isso. Você verdadeiramente já experimentou a bondade de Deus? Será que todos nós tivemos a experiência verdadeira de conhecer a bondade de Deus? A pergunta aqui não é se você é crente, a pergunta aqui não é se você vai à igreja, a pergunta não é o quanto você estudou de teologia, a pergunta aqui não é se você é pastor, se você é líder, se você é ministro de louvor, se você é obreiro, diácono, se você é missionário. A pergunta aqui é: você já experimentou verdadeiramente a bondade de Deus? Quem é aqui que gosta de bacon? Não, pode levantar a mão. Eu sei que tem um monte de gente que gosta de bacon. Ninguém levantou a mão. Gosta de bacon? Quem é que não gosta de bacon? Pouca gente. Peguei um exemplo ruim então. Quem é que não gosta aqui de chocolate? Não gosta de chocolate? Meu Jesus amado.
Quem é que não gosta de churrasco? Agora sim. Mas você só gosta de churrasco porque você já experimentou o churrasco, não é verdade? Se eu dissesse para você aqui, você tivesse nunca comido churrasco na sua vida, e eu dissesse assim: olha, churrasco é a carne, né, de um animal, né, que ele é morto, cortado um pedaço, e a gente bota um tempero, bota num espeto e a gente assa no fogo, e depois a gente come. Se você nunca tivesse experimentado, você não saberia. Você poderia dizer assim: me parece ser gostoso, mas você nunca saberia o sabor daquilo se você não comer aquilo. Posso explicar? Não, a gente usa sal grosso. O que é isso? Nunca vi na minha vida. A gente só sabe e a gente só gosta de churrasco. Vai dar fome nos irmãos. Eu tô atiçando a fome dos irmãos. Depois vai ter pizza ali, né? Quem é que gosta de pizza? Tem a pizza depois da cantina ali. Não vá para casa com fome, né, Cristiano? Então, você só gosta de alguma coisa porque você já experimentou ela. Nós não conseguimos desejar alguma coisa que nós ainda não provamos. Você não teria vontade de comer churrasco, né? Sabe aquele dia que ele chega assim: amor, eu estou com vontade de comer um churrasco. Que vontade, que saudade de comer um churrasco. Vou ter que assar uma carne hoje. A gente sente vontade porque a gente já comeu. Vontade de comer aquela carne na fumaça lá, ó. Aquela lá, sensacional. Então a gente só sente vontade de algo que a gente já experimentou. E essa é a mesma aplicação dessa noite. Salmos capítulo 34, verso 8 diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Será que realmente nós provamos que Deus é bom? Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: será que nós provamos que Deus é bom? Amados, agora eu vou responder essa pergunta para você. Duas coisas eram necessárias que esses peregrinos fizessem para que eles experimentassem a bondade de Deus, segundo o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Agora, para nós entendermos, nós temos que voltar ao texto. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Despojando e desejando. Pedro ele começa dizendo: despojando, portanto, de toda a maldade, deixando toda a maldade. Aqui, despojar é o mesmo que no grego despir-se, é o mesmo que tirar a roupa. Não que você, daqui a pouco você pode pensar: não, mas pastor, acha que eu sou mau. Não que você seja a maldade em si, mas as suas atitudes, as nossas atitudes, elas são más. O jeito de falar, o jeito de agir, como eu penso, as coisas que eu vejo, como que eu lido com as pessoas. Muitas vezes essas atitudes que nós temos são vestes de maldades, vestes de maldade que está impresso no nosso caráter.
hipocrisia, pensar mal, falar mal. Pedro está dizendo exatamente isso, deixando toda a maldade. Agora, amados, prestamos atenção, um ponto aqui. Uma pessoa que está em efetivo crescimento espiritual, que ela está caminhando na direção de Cristo, cada dia ela dá um passo na direção de Jesus, ela vai, desenvolvendo a sua fé. O apóstolo Paulo diz assim: desenvolvei a sua salvação com temor e tremor. É justamente isso, a cada dia que passa nós caminhamos um passo na direção de Cristo. E é importante você saber que não importa a velocidade que você vá na direção de Jesus, o importante é que você esteja sempre indo na direção de Jesus. Tem gente que parece cavalo de charrete, chega na igreja, quer fazer tudo isso aqui, correndo, e daqui a pouco lá na frente, para e larga tudo, retrocede na vida espiritual, abandona Jesus, abandona tudo. Isso não é bom para a sua saúde espiritual. É importante que você sempre caminhe, sempre marche na direção de Jesus. Não é a velocidade, é a direção e a constância. Amém? Eu aprendi isso na corrida lá, ô Diogo. A constância é mais importante que a velocidade. Semana passada, fui fazer uma corrida. A corrida era curta, era 3 quilômetros. E eu bem doido, vou correr essa corrida aqui, vou ganhar, eu vou arrebentar, e você, meu Deus, exaço. E aí, quando deu a largada, eu saí correndo, parecia um cavalo de charrete, passando na frente de todo mundo. Eu vou ganhar. Passou o primeiro quilômetro, o segundo quilômetro, o terceiro quilômetro, eu estava acabado. Eu morri no terceiro quilômetro. Eu cheguei quase desmaiando na linha de chegada. E no último quilômetro, que eu estava quase caminhando, todos os que eu passei na largada, estava tudo me passando assim, olhando para mim assim: o que aconteceu? Eu não aguento mais. Morto. O que adiantou eu sair correndo, desesperado? Hoje nós tivemos mais uma corrida, e essa corrida era maior, era mais longa. Se eu fizesse isso, eu não ia terminar a corrida, ia ter que terminar e abortar comigo a corrida. Então eu usei a cabeça, eu digo: não vou fazer isso, não vou sair desesperado igual um doido. Aí eu fui numa velocidade constante, que me desse a oportunidade de correr sempre. E eu corri 10 quilômetros nessa corrida, e terminei, ainda fui bem na corrida, fiquei em segundo lugar ainda na minha categoria. Mas por quê? A constância, ela te dá muito mais resultado que a velocidade. Então não adianta você sair desesperado correndo. Seja constante na tua fé. E duas coisas que acontecem, dois sentimentos que estão juntos de alguém que caminha na direção de Jesus, que é constante na sua fé e cresce a cada dia. Dois sentimentos: amor verdadeiro pelos irmãos e desejo pela palavra de Deus. São duas coisas que caminham juntos com o crescimento espiritual: amor por estar com os irmãos e vontade de alimento espiritual da palavra de Deus. E Pedro estava alertando, admoestando essa igreja, para que eles não tivessem essa atitude. Mas não era com os de fora. Pedro estava preocupado, era com o seio da igreja, com essa atitude que eles tinham dentro do corpo de Cristo. Aí você imagina uma pessoa que tem atitudes
vestes de maldade dentro da igreja, como que ela será lá fora? A tendência é que a pessoa seja pior ainda lá fora. Mas Pedro estava preocupado com a igreja. Ele estava direcionado para a igreja, com os irmãos da fé, os próprios irmãos. Hipocrisia, pensar mal, falar mal, o jeito de falar, agir. Amados, essa palavra era para os irmãos que estavam agindo com maldade dentro do corpo de Cristo, contra os domésticos da fé. E Pedro estava alertando, dizendo: o povo de Deus, ele não pode viver desse jeito. O povo de Deus não pode ser assim. A igreja do Senhor não pode ser assim. A noiva de Cristo não pode ser assim. Devemos deixar toda a maldade, se despindo do mal. Essa é a primeira coisa. A segunda observação que Pedro faz aqui, ele fala no verso 2, ele diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejar ardentemente. Eu falei aqui anteriormente que nós não conseguimos desejar algo que nós não experimentamos. Você só gosta de churrasco, pizza, né, sushi, chocolate, bacon, leite condensado, porque você já provou isso aí. Amados, quando nós falamos da bondade de Deus, você pode saber tudo o que a Bíblia diz sobre a bondade de Deus. Você pode saber tudo o que o pastor diz sobre a bondade de Deus. Tudo o que o teu pai diz para você sobre a bondade de Deus. Tudo o que o Google, as IAs dizem sobre a bondade de Deus. Por mais que isso esteja correto, isso ainda não é suficiente para a tua vida. Pois o Evangelho, meus amados, ele não é teoria. O Evangelho é experimental. Eu preciso viver isso. Eu preciso experimentar isso. O Evangelho é de experiência. Eu preciso viver, sentir, mergulhar. Quer ver uma coisa? Muitas pessoas que não estão na igreja hoje, é porque elas nunca experimentaram verdadeiramente a bondade de Deus. E pessoas aqui hoje podem não ter experimentado a bondade de Deus. Tem pessoas que vão todos os dias à igreja e não conhecem a bondade de Deus. Se sentem dormindo com o inimigo, possuem mágoas terríveis no coração, mágoas de Deus, mágoas das pessoas, coração ferido, vivem sem contentamento algum, sem alegria alguma em Deus, não tem vigor na sua fé, sem vontade nenhuma, sem desejo. Pedro está dizendo aqui: desejai, desejem isso, cobicem isso, queiram isso. O texto aqui ele é imperativo. Ele não diz assim, de repente, se você quiser. Não, ele diz: desejai,
queiram isso, anseiem por isso, como a corça anseia pelas águas, anseie pela presença de Deus, anseie pela bondade de Deus. Amados, essa é a natureza do homem bíblico. É como a adoração do homem. O homem, ou ele adora a Deus, ou ele adora alguma outra coisa. O homem nasceu para adorar. Se ele não adora a Deus, ele adora qualquer outra coisa. O homem sem Deus, na Bíblia, quando ele estava sem Deus, ele fez uma imagem para adorar. Porque ele não tinha o que adorar, foi lá e fez uma imagem para adorar. Ele é adorador por natureza. O ser humano é adorador por natureza. Ele nasceu para isso. Ele não pode ficar sem adorar. E quando Pedro está dizendo desejai, ele está falando de algo que é intrínseco no coração, faz parte da essência dos homens. Quando eu digo homem aqui, é a humanidade, né? Não penso que o pastor aqui é machista, né? Olha aí o texto, ele diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Aqui não é o mesmo leite que o apóstolo Paulo cita lá em 1 Coríntios, né? A metáfora que Paulo usa para descrever os iniciantes da fé. Pedro está falando aqui para a igreja de Cristo, não é dos iniciantes da fé, porque o iniciante da fé não tem esses sentimentos, né? O cara que se converte agora, ele até se torna ingênuo, assim como uma criança, justamente porque ele não conhece aquilo que ele está vivendo, né? Então Paulo não está falando dos imaturos, ele está falando para você. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: Pedro está falando para você. Eu quase que eu errei, né? Pedro está falando aqui sobre experimentar a bondade de Deus. Muito embora a palavra de Deus ela é alimento, né? Mas não é isso que Pedro está falando aqui. Amados, isso aqui não é como a gente faz pela manhã, né? A gente acorda pela manhã, vai lá, prepara o café com leite, aí, né, toma o nosso café. Até porque não é como o café da manhã, porque na verdade o adulto ele não precisa mais de leite, né? Quem precisa de leite é criança. A gente vive sem leite, né? Aqui Pedro relaciona uma criança. Todos nós necessitamos de beber esse leite, de se achegar a essa fonte, não somente uma vez, mas constantemente irmos nessa fonte, que é leite materno. Sabe por que o bebê chora? Porque ele quer leite. E toda vez que o bebê vai ao seio da sua mãe, ele tem leite. O nenê chora de manhã, de tarde, de noite. Ele berra porque ele está com fome. E ele quer beber esse leite. Amados, nós necessitamos nos deleitar em Cristo. Nós necessitamos ir a essa fonte e se deleitar no Senhor. Como uma criança que ainda mama, chega-se ao seio da sua mãe, ela berra, ela chora. E se a mãe não der leite para ela, ela vai chorar, ela vai berrar, e ela não vai parar de berrar enquanto ela não se deleitar. E aí quando ela toma o leite, perdoa, né, Pablo? Tu é o meu único filho, né?
Tu é meu exemplo. O Pablo era muito engraçado quando ele era pequenininho. Ele é gordinho assim, não é à toa, né? Eu me lembro, ele fazia uma carinha muito legal. Quando ele era bebezinho, ele mamava no seio da mãe, e ele tinha refluxo, né? Quando ele era criança, ele tinha que mamar e tinha que ficar que nem um copo d'água, assim, não podia virar, senão saía tudo, né? Eu tinha que ficar segurando ali em pé, assim. E aí a mãe dele, dava mamar para ele e já ficava com ele aqui, em pezinho, né, batendo nas costinhas assim para ele, né, para descer o leitinho. Eu nunca me esqueço uma imagem que ficou gravada na minha vida, na minha cabeça, a vida inteira. O Pablo, né, chorando lá, queria mamar e tal, mas vamos dar dente para ele, né? Botou ali, toma lá, filhão. Aí mamou. E aí quando ele terminou de mamar assim, a cara dele assim, o leite caindo na cara, satisfeito, se deleitando assim. Cara, se a gente puder, naquele tempo a gente não tinha celular à mão, né? Era difícil de celular, máquina, essas coisas. Se a gente não tirar uma foto assim, a cara assim, dele assim, rindo, né? E aí, como ele tinha esse problema de refluxo, o leite já ficava caindo, tinha que meio que se ajeitar assim para ele não cair o leite, né? Para ele não botar fora. Mas ele assim com a cara assim, satisfação total, deleite, satisfação assim, gozo, alegria, assim, ele ter mamado assim, E é assim que nós devemos nos achegar a Deus, nos deleitar, de ficar com a cara assim, Senhor, é isso, Senhor, a tua bondade, Deus, é isso, Senhor, a tua bondade, Senhor, é isso, Senhor, que tu tem para nos dar, que possamos nos desfrutar. Deleite. O sorriso do bebê quando ele mama para a mãe é a coisa mais fantástica. Ju, é a coisa mais fantástica. Quando o nenê ele sorri, você dá de mamar e ele sorri, ele abre aquele sorrisão assim, de alegria, porque é uma troca também, né? Do nenê com a mãe. E o pai ali, né? Fica olhando assim, igual o idiota. Mas é uma sensação inexplicável para a mãe que experimenta isso. É satisfatório, né? É satisfatório, tanto que a amamentação é algo que Deus proporcionou para a mãe. Intimidade com o filho. E é exatamente isso. Deleite em Deus. Alguém que encontrou em Deus aquilo que faltava na sua vida. Aquilo que faltava dentro do seu ser, que era incompleto. Amados, a coisa mais triste que eu vejo na igreja é você encontrar uma pessoa que frequenta a igreja e vive envolvida em problemas, picuinha, fofoca, intriga, inimizade, perdida no meio da igreja, morta espiritualmente. Essa é a coisa mais triste para um pastor, porque ele olha isso e ele diz: tudo que eu tenho dito não funciona para essa pessoa. Ela não consegue compreender o que tem sido dito nas Escrituras. E é triste para o pastor, porque ele olha para essa situação e ele vê que essa pessoa não vai avançar. Ela não se converteu ainda, ela não experimentou a bondade de Deus. E essa pessoa não consegue perceber que a vida cristã, o evangelho, ele não está focado nas discussões, saber quem é mais, quem é menos, o que vale, o que não vale.
A vida não está nas discussões. Viver para Cristo é muito mais do que isso. Discutir, né? Pastor, se caiu para frente é do diabo, se caiu para trás é de Deus, né? É do Espírito Santo, né? Cara, eu já vi crente discutindo isso aí. Que perda de tempo. Que perda de tempo. A vida não está nas discussões. A pessoa não consegue ver que a vida está no deleite em Cristo. Viver para Cristo é se deleitar nele, é ir nele. Ele é uma fonte inesgotável. É se chegar a Ele. Amados, hoje é ceia. É um sacramento indispensável. Mas nós não participamos da ceia sozinhos. Nós vamos subir junto, não vai? Quando Jesus voltar, não vai parcelado, não vai ser em 12 vezes no cartão, não. Vai subir todo mundo juntos. Por isso que nós fazemos a ceia em unidade, sem distinção, sem separação. Deus não é um tema para ser estudado, né? Ou uma tese de doutorado, de faculdade. Amados, Deus é um banquete para ser desfrutado. Deus é um banquete de deleite da sua presença. E aquele que desfruta desse banquete, ele tem vida. Consegue encontrar vida, prazer na vida. Ele não é um alimento físico, intelectual. Deus é alimento espiritual. Quer ver uma coisa? Alguém aqui pode pensar: mas pastor, eu já provei a bondade de Deus. Então por que as tuas vestes ainda são vestes antigas? Você não provou da bondade de Deus ainda. Você precisa se despir das vestes antigas. Cadê o desejo do Salmo 42, versículo 1, que diz assim: como suspira a corça pelas águas, assim por ti, Deus, suspira a minha alma. Amados, quero deixar aqui uma aplicação nessa noite. Enquanto o nosso deleite estiver nas coisas desse mundo, placa da igreja, nas pessoas, nos bens materiais, nas atividades que eu tenho, enquanto o meu deleite estiver nisso, eu vou viver perdido, mesmo dentro da igreja. Vou viver trocando de igreja, de pessoas, de relacionamentos, né? E de bens materiais também, porque nada vai satisfazer. Nós temos que aprender a nos deleitar naquele que é fonte inesgotável. Fonte inesgotável. Inclina a sua cabeça onde você está nessa noite. Ô Isaac, coloca um louvor para mim.
do toque no altar, sacia-me, é o nome do louvor. Despojando, tirando as suas vestes, despir-se, despojar, despir-se. Nós queremos um romance contigo, Senhor. Nós queremos desfrutar dos teus braços. Arranque as Nós vestes queremos de olhar maldade nos da teus sua vida. olhos, Deus. Olhar nos teus olhos e sermos consumidos pelo teu olhar. Comece a orar ao Senhor nessa noite. Braços. Nós temos fome e sede de ti, Deus. Fome e sede de ti. Minha alma anseia teus braços, meus olhos desejam os teus olhos. O que eu mais quero é te tocar. Comece a orar, te apresente diante de Deus.